Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Que a graça e a paz estejam com vocês. É com enorme prazer que nesta tarde damos início a mais uma lição, a lição de número 11, relacionando-se com a sua igreja local. Glória a Deus, que maravilha! Hoje, nós comemoramos no segundo domingo do mês de maio das mães. Eu queria ponderar aqui algumas palavras a respeito das mães e dizer o grande significado que tanto animais racionais como irracionais, eles têm a sua habilidade na concepção de fêmea de demonstrar o seu cuidado para com os seus filhotes ou seus filhos. No reino animal, podemos ver no reino animal o comportamento das leoas em caçar, dar proteção, amamentar. Nós podemos também ver os cachorros, as fêmeas, elas têm total proteção, elas têm cuidado. Na natureza existe todo um cuidado especial, que ninguém precisa intervir em nada. A própria natureza já toma conta de si mesma, sobre a gestação, o nascimento, sobre tudo, principalmente dos animais selvagens. Mas o que me chama a atenção é que este ser feminino, ou melhor, falando dos animais, este ser do sexo da fêmea, ele traz uma proteção especial, um cuidado, aonde ela tem que preservar, seja a mamãe canguru, seja a mamãe leoa, a mamãe crocodilo, a mamãe jacaré, todas elas lutam para proteger os seus filhotes, demonstrando assim um cuidado especial que é da natureza do ser feminino, ou melhor, da fêmea. Há uma coisa interessante que eu também admiro, é que as abelhas aqui têm a total proteção, aonde ela está pondo ovos, centenas de ovos por dia, é a fêmea, protegida pelo zangão e por toda a colmeia. E nisso nós podemos ver sempre o cuidado especial e o cuidado que ela transmite aos seus filhotes ou ovos. Agora, trazendo esta reflexão a nós, animais racionais, nós temos a mulher. Este ser que, ao se transformar em um momento mãe, ela tem a proteção. Este ser pensante, esse ser que fala, esse ser que tem um sentimento. E a conexão mais magnífica que você pode ver é o amamentar. Pois é, aos primeiros 6 meses de vida, se diz pela medicina que se deve amamentar a sua criança somente com leite materno. E neste leite materno, ele contém todas as proteínas, todos os anticorpos, tudo que é necessário, anticorpos não, mas todos os antibióticos, toda a proteção que a criança necessita está ali, no seu leite materno. E ao crescer, ao estar se desenvolvendo, a mãe se debruça no seu cuidado, na sua proteção, semelhante aos animais irracionais, a qual a própria natureza já dá todo aquele estágio de proteção e veracidade de crescimento, de educação no seu reino animal. Mas o interessante é que a palavra de Deus entra em conformidade nas minhas colocações aqui e diz: não desprezes a doutrina de tua mãe, não desprezes os ensinamentos de tua mãe, porque verdadeiramente são as mães que ensinam os filhos
o que devem fazer quando começarem a crescer. São elas que ensinam as primeiras letras, são elas que ensinam como se alimentar, como deve comer, como deve se vestir, seja menino ou menina. Elas são as primeiras professoras que estão sempre a nos ensinar, suportando noite e dia as dificuldades de noites acordadas, sem reclamar, sem sofrer. Mas ela tem uma coisa com ela. Ela sabe a dor que ela passou em gerir a gestação de uma mãe. É fenomenal, porque ela guarda no íntimo do seu coração todo o amor e carinho que aquela criança que ela botou no mundo, deu à luz. Esta criança, quando ela cresce, ela deve reconhecer que os ensinamentos de sua mãe e os cuidados a ela prestados aos seus filhos foram verdadeiros. Feliz Dia das Mães, tá bom? Que a todos vocês possam sentir-se acolhidas e que cada filho reconheça o valor de sua mãe. No reino animal, os filhos são ensinados de acordo com a natureza, tem toda aquela proteção, né? Seja nos animais felinos, seja no meio dos insetos, das abelhas, seja onde for. A fêmea, ela tem um valor muito precioso. E a nós, ela coloca esses seres pensantes na terra. Deus abençoe a todos. Texto bíblico base de hoje, relacionando-se com a sua igreja local. Bem, hoje nós temos um assunto aqui fenomenal a ser tratado. E eu acredito que Deus, Ele vai falar ao seu coração, porque nós vamos falar diretamente com a igreja. Veja bem, o texto bíblico base de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, aí pula o versículo 41 e 47. Vamos lá. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 41 em diante. De sorte que foram batizados de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ore comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu te peço a direção pelo teu Espírito Santo. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com essas pessoas que estão aqui a nos ouvir nesta lição. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Dai na tua graça, coloca as palavras na minha boca para que eu possa ser direcionado a falar o que convém pelo teu Santo Espírito. Toca em cada vida e faz com que nós tenhamos sabedoria e entendimento na tua palavra e na tua igreja e nos teus caminhos. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Que maravilha, hein? Oh, que bênção. Olha, as lições têm sido algo assim muito surpreendente. Elas têm tocado, têm falado. Nós temos, trazido aqui algumas informações peculiares de arqueologia, algumas teses de defesas, estudos. Não é por menos, igreja,
que a gente tem aqui uma bagatela, um material, a qual você tem arqueologia, eu já falei, nós temos livros históricos, hermenêutica, né? Temos muitas histórias da igreja, catatumbas de Roma, mártires do Coliseu, primeiros mártires, mulheres cristãs que deram a sua vida em prol do evangelho. Então são muitos, exegese bíblica, hein? Você sabe o que é exegese bíblica? É exegese, para que você não... Ai, que nome bonito! A exegese, ela é justamente a transliteração do original. Se for do Antigo Testamento, nós temos em hebraico, em algumas passagens, muito poucas, em aramaico. No Novo Testamento, nós temos ela na Septuaginta, que foi realizado aproximadamente no ano 70, né, no segundo século aproximadamente, foi realizada a Septuaginta. São 70 eruditos judeus, a qual fizeram a tradução de todos os escritos do Novo Testamento para o grego. Então, o Antigo Testamento é em hebraico e o Novo Testamento é em grego. Sendo assim, a partir de então, o grego ele passou-se a ser distribuído a todas as línguas. Como fato, nós temos a história de Martinho Lutero, que no ano de 1500 aproximadamente, ele era alemão, né? Estava ali pela área de Roma, e aquele homem passou a traduzir versículos, passagens da Bíblia para o alemão. Aí vem a questão das 95 teses de Martinho Lutero, a qual ele pregou na igreja de Wittenberg. Então, você tem essa tradução do grego, né, para o alemão. E aí por diante, João Ferreira de Almeida, ele traduziu do inglês para o português. E nós temos outras traduções, como a Bíblia King James, nós temos outras traduções, como a João Ferreira de Almeida, King James, e outras mais, né? Outros autores que se juntaram de 2 a 3 homens capazes para poder transmitir essa mais próximo que fosse das escrituras, de como elas devem ser lidas e entendidas. João Ferreira de Almeida, é muito bom a tradução dele, certo? Só que nós temos que ter cuidado, que a João Ferreira de Almeida tem a corrigida, nós estamos João Ferreira de Almeida revista e corrigida, João Ferreira de Almeida contemporânea, que é a Bíblia Thompson. Então são várias traduções. Eu aconselho, se você tiver interesse de querer uma Bíblia que tenha a tradução mais próxima, nós temos a João Ferreira de Almeida Fiel. É a tradução fiel ao que ele traduziu por João Ferreira de Almeida. E também temos a Bíblia King James, a qual ela tem uma tradução diferente, busca passagens que não tragam tantas distorções da verdade. Olha, igreja, amados alunos da sala Brilhante Discipulando de Jesus. Olha, não se esquece de deixar o like quando você assistir nossos vídeos. Nós temos lá a nossa página, que esse vídeo aqui no Facebook, ele tem só um pouco período de duração, só dura 30 dias. Mas esse vídeo vai estar aqui no YouTube, certo? E você pode ir lá assistir quantas vezes você quiser. Luiz Gustavo Nordeste é a página. E lá vai ter várias playlists e você vai encontrar eu segurando esta revistinha aqui, certo? Vivendo as Verdades Bíblicas, e você pode ter acesso a todas as aulas. Não perca tempo, deixe o seu like e muito obrigado. Amados alunos, eu queria explicar, que vocês explicassem qual é a distinção entre a Igreja Universal de Cristo, composta de todas as pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador, em todas as eras e nações, e diga que existe uma igreja local. Qual é a diferença da Igreja Universal de Cristo
e às nossas igrejas atuais? É bem composto, é bem complexo nessa pergunta, mas aqui na lição nós vamos começar a leitura e você vai trazer, eu vou trazer situações, eu vou trazer exemplos, vou procurar ser o mais breve possível para não se tornar fadigo aqui essa mensagem, a lição de hoje, tá bom? Introdução. Na lição 8, dissemos que a família é uma instituição criada por Deus. Agora, vamos tratar de outra instituição igualmente criada por Deus. Desta vez, com o objetivo de receber todos aqueles que um dia, pela fé, entregaram-se a Jesus como seu Salvador. E agora precisam ser inseridos em um grupo de pessoas que já foram igualmente salvas e que já estão mais amadurecidos na vida com Deus, a igreja local. Ela oferece a recepção e o abrigo necessário para que o novo convertido ache um ambiente adequado para crescer em sua nova vida com Cristo. Eu queria que você pudesse analisar sobre a questão apologética, né? Apologética é justamente o que é o principal da questão apologética. Vou tentar ser bem claro. Colocando a palavra de Deus contra a sua igreja local. E que a dele é a correta. Apologética é justamente saber se defender contra esses ataques. Quando uma igreja que tem a preocupação, como a gente conhece, ser pescadores de aquário, quer dizer, elas vão pescar peixes que estão dentro de um aquário. Essas igrejas, elas têm esses comportamentos de buscar pessoas que já estão em determinadas igrejas. Em vez de elas procurarem evangelizar, buscar pessoas que estão no mundo para que conheçam a verdade, não, a preocupação dela é ir a quem pessoas que já ainda estão nas igrejas, já estão se congregando em alguma igreja. E o argumento que eles utilizam é que a igreja deles é a correta e que a palavra de Deus que eles pregam, da maneira que eles entendem, é a maneira certa. Fazendo com que as pessoas olhem para as suas denominações e digam, eu estou no lugar errado. Aonde eu vou? Então, apologética é a defesa do evangelho, é a defesa da fé. Por isso que nós precisamos aprender também apologética perante esses períodos que hoje nós vivemos, para não sermos confundidos por esses comportamentos de pessoas que tentam enlubridiar com artimanhas de palavras e tentar tirar a pessoa do caminho do Senhor para levar para a sua denominação. Tá? Fique atento a isso. Esse estudo chama-se estudo da apologética, que é a defesa da fé. E essas pessoas, essas heresias que vêm para confundir a mente, tirar você do caminho do Senhor, mostrando que a sua igreja é o caminho correto, você precisa ter cuidado com essas propostas. Porque eles podem estar te chamando para uma seita, para um caminho herético, a qual você vai corromper a sua fé e perder o destino da sua salvação. A origem da igreja e a sua composição. A origem da igreja. A igreja se originou logo depois que Jerusalém ascendeu aos céus. Perdão. A igreja se originou logo que Jesus ascendeu-se aos céus. Durante a festa de Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois da Páscoa, homens e mulheres
creram em Jesus como Messias. Dirigiram-se a um cenáculo para orar, e lá foram cheios do Espírito Santo. Outras pessoas que estavam em Jerusalém, vindas de outras cidades, ouviram os discípulos falando das grandezas de Deus e creram que Jesus foi enviado por Deus para salvar o seu povo e dos seus pecados. O número de judeus que creram em Jesus foi aumentando e os discípulos do Senhor, aqueles que o acompanharam em seu ministério terreno, se organizavam para se dedicar à oração e à pregação do Evangelho. Muitos desses hebreus saíram de Jerusalém e levaram consigo a mensagem do Evangelho, pregando por onde passavam. Mesmo sendo perseguidos, muitas curas, milagres eram feitos por Jesus. Aconteceram nessa época para mostrar a todos que Deus estava apoiando a igreja. E como diz o Evangelho de Lucas, e a todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Na verdade, quem falou foi Lucas, que ele foi o autor de Atos dos Apóstolos. Essa passagem que eu disse está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quer dizer que a salvação é um chamado particular? Sim. E é a todos. Você tem a certeza de uma coisa. Se você sente a chama no seu coração, que as palavras de Deus são importantes para você, e toda vez que você ouve a palavra de Deus, ela trabalha no seu coração, tentando fazer com que você abandone o pecado, você está num lugar aonde precisa se converter-se e buscar o Senhor. Porque se Deus está tocando na tua vida, se Deus está mexendo com você através da palavra de Deus, verdadeiramente você tem um chamado e o Senhor quer te resgatar. A igreja que você se congrega, ela deve ter uma base. Esta base deve estar alicerçada na palavra de Deus. Uma igreja que não prega a palavra, uma igreja que não vive a palavra, é uma igreja que não tem os princípios doutrinários cristãos. Então a gente precisa entender que para poder seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus, eu preciso estar numa igreja onde ela tem a doutrina, o zelo pela palavra de Deus, para que eu possa caminhar e agalgar a minha salvação dia após dia. Igrejas locais no Novo Testamento. Em o Novo Testamento, vemos que havia diversas igrejas, e mesmo sendo muitas, todas representavam a igreja de Jesus Cristo. Havia igrejas na Ásia, havia igrejas em Roma, havia igreja em Jerusalém, havia igrejas em Antioquia, Filipe, Efésios, em Éfeso, Colossos. Cada uma dessas igrejas tinha um grupo diferente de pessoas, com peculiaridades próprias. Ao todo, o Novo Testamento possui livros escritos especificamente para 7 igrejas: Romanos e Tessalonicenses. Além de 3 livros para pastores de igrejas, 1º e 2º Timóteo e Tito. Além de outros textos escritos por apóstolos que também eram pastores. Isso nos mostra a importância que os escritores do Novo Testamento davam às igrejas locais e às suas atividades e convivência. E não raro, esses escritos eram lidos nas igrejas, na igreja local. E quando essas epístolas tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que veio de Laodiceia. Leide-a vós também. Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Eu queria fazer só uma ressalva aqui, nesta colocação. Eu vou até ler de novo, para você entender o seguinte, ó. Colossenses capítulo 4, versículo 16. E quando esta epístola
tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja de Laodicense. E a que veio de Laodiceia, leide-a vós também. Era difícil a leitura. A palavra de Deus, hoje que nós temos, a Bíblia Sagrada, você pode ter várias Bíblias, ou ainda está buscando a sua primeira Bíblia de estudo de varão pentecostal, né? Pois é. Então, a leitura, eu queria que você entendesse que os cristãos primitivos, os primeiros ali, que começaram ali no ano 50 depois de Cristo, 100, 150 depois de Cristo, eles não tinham acesso a toda a Bíblia do Novo Testamento. Eram alguns trechos que eles tinham para poder meditar e guardar. As palavras de Jesus eram poucas, eram pequenas frases. O que movia verdadeiramente a igreja era a fé. Era a fé convicta de acreditar em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ser batizado como símbolo de arrependimento de pecados e transformação de vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque reconhece que Jesus Cristo está na sua vida e você o aceitou, e a partir de então ter uma nova vida, andar em novidade de vida, em um novo comportamento. Se você furtava, agora não furta mais. Se você mentia, agora eu não minto mais. Se eu me prostituía, agora eu não vou mais praticar prostituição. Se eu praticava lascívia, agora eu deixei de praticar a lascívia. E todas essas práticas. Se eu era um beberrão, agora eu deixei de ser um beberrão. E agora eu vivo uma nova vida. Como disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas. Nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa é importante. A importância de Cristo em nossa vida. Esta nova criatura. Viver em novidade de vida. Caminhar de uma maneira diferente. A ponto de que as pessoas olharão e dirão: olha, aquela pessoa não era um beberrão, não era um prostituto, ele não era um ladrão, e hoje ele está com a sua vida transformada. Até sua maneira de falar mudou. Até sua maneira de vestir mudou. Então esta é a importância que nós temos em guardar o Evangelho em nossa vida, andar em novidade de vida. E esta transformação ela acontece através da sua palavra, conhecendo as palavras de Jesus, como o Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não adianta você ter uma parte liberta de vícios mais pesados e ter outras práticas pecaminosas escondidas. Ou você é liberto por completo, ou você não é liberto. Não adianta se enganar. Não adianta ter um comportamento ao qual você engana-se a si mesmo. Amém? Deus age por meio de pessoas. A igreja é composta de pessoas. Deus não preferiu congregar anjos, mas sim pessoas, para nos mostrar como viver como um grupo de pessoas salvas em Cristo. Nem sempre essa convivência traz unanimidade, pois há pessoas diferentes e de todos os tipos na congregação. Mas Deus espera que todos na igreja interajam de forma adequada à nova vida que receberam de Cristo Jesus. Entendeu? É até interessante, mas eu vou dar só um friso aqui. Deus, ele não proporcionou que fossem anjos que se congregassem como a igreja de Deus. Ele selecionou pessoas. Pessoas que são resgatadas, transformadas para fazer parte de um grupo de pessoas na igreja local. E nessas pessoas existe de todo tipo de gente. Gente que precisa se transformar, gente que precisa ser trabalhado. Existem vários tipos de serviço. Ninguém é igual a ninguém.
Então tem pessoas que se dedicam mais ao evangelho, como tem aquelas que não se dedicam tanto e precisam ser trabalhadas. O pastor, o responsável pela igreja local, ele precisa ter a visão de discipular a igreja, discipular a todos, fazer discípulos, porque no dia que ele for embora, ele deixa pessoas que deem continuidade ao seu trabalho, assim como fez Jesus. Ele escolheu os 12 apóstolos, os 12 apóstolos escolheram outros homens discipulados e assim por diante. Ninguém nasceu dizer, agora eu sou seguidor de Jesus e discípulo. Não, você tem que ter uma sequência. Alguém tem que te ensinar como são os padrões, como é seguir a nova vida em Cristo. Porque se você for seguir a Jesus do seu próprio entendimento, você vai fazer coisas da sua cabeça. E nem tudo é do jeito que você pensa. Nós temos a palavra de Deus hoje, que nos orienta. Nós temos os nossos líderes, homens espirituais. Eu sei que nem todos são espirituais, né? Mas venhamos comigo. Nossos líderes, nossas pessoas que são responsáveis por nós, para que possam nos orientar o caminho mais correto a seguir ao Senhor. A nossa igreja, ela não está para fazer uma diferença para o mundo, mas a diferença é para a sua vida. Transforme primeiro a sua vida, para que depois você queira transformar a sua cidade, a sua comunidade, o seu estado. Primeiro transforme a sua vida. Seja uma nova criatura. Aceite as palavras de Jesus, obedeça os seus líderes, seja uma pessoa obediente, porque não adianta você ter um enorme conhecimento da palavra, né, ser um erudito na palavra de Deus. Aí eu conheço o evangelho, todos os evangelhos decorados, mas é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não sabe se submeter à autoridade, é uma pessoa que não sabe se subordinar aos seus maiorais. Aí você vai encontrar vários problemas na vida, né? Porque a gente precisa respeitar as autoridades. Amém? A igreja local deve, dentro de suas possibilidades, ser um local em que a pessoa possa reunir de forma adequada, comportando a todas as pessoas daquela localidade. Dizemos isso porque há países em que a igreja de Cristo Jesus é perseguida pelos governantes e outras autoridades. E mesmo que os crentes não tenham um local apropriado para cultuarem ao Senhor, eles pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Em Mateus capítulo 18, versículo 20. Portanto, por mais que seja importante a comunidade dos santos de um determinado lugar, possuir seu próprio santuário não é um santuário que faz que um grupo seja a igreja de Cristo. O santuário ajuda a congregar as pessoas longe das intempéries, mas apenas a presença do Espírito Santo no grupo faz com que hajam como uma unidade de pessoas santas em torno da adoração e serviço para o Senhor. Olha, a igreja deu um alerta aos seus fiéis na palavra para se defender das seitas e heresias. São crivos que eu fiz, né, sobre as defesas das seitas e heresias. Por quê? A sua igreja local, a sua congregação, você não pode colocar na sua cabeça que a sua congregação, por você estar praticando e indo, atendendo a todas as, rigorosamente, aos cultos, às reuniões, isso vai fazer você ser salvo. Primeiro.
É importante que você seja um praticante e não só um frequentador. Porque não é porque eu frequento assiduamente a igreja, desculpa, que eu vou ser salvo. Eu preciso ser uma pessoa que tenha realmente mudanças na minha vida. Não adianta você se enganar em querer fazer parte de uma determinada igreja e por você estar lá assiduamente, cumprindo todas as regras, que você vai ser uma pessoa salva. Esta congregação, por muitas vezes, elas são perseguidas. Em alguns países, como nós lemos aqui na lição, os governantes desses países não permitem que haja reunião de pessoas que guardam o nome de Jesus, que sigam a Jesus. Então é importante que nós tenhamos esse ministério de crer na palavra do Senhor. Igrejas como Adventistas do Sétimo Dia, Igreja do Véu e as TJ, elas têm uma forma peculiar de interpretar a palavra de Deus. E através desse momento é que nós tenhamos que ter conhecimento da palavra. Conhecimento para poder se defender contra as seitas e heresias. Não é somente estar frequentando porque eu sou cristão. Vocês me dão licença, eu vou atender alguém que está chamando aqui fora. Por favor, com licença. Só compartilhar com vocês, acabei de receber este livro, Fundamentos para a Exegese do Novo Testamento. Tá lacradinho aqui para entender sobre exegese. Eu acho que faz parte do que nós estamos aqui conversando. Desculpa por eu ter saído, mas o motivo era esse. A gente precisa estar galgando. Eu já tenho um outro que é Fundamentos para a Exegese do Antigo Testamento. Esse é para o Novo Testamento. Aqui eu vou trazer, aqui nós vamos ter entendimentos de grego, de algumas passagens em grego, as mais polêmicas, que vêm fundamentos para o entendimento da exegese do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele traz o hebraico, e o Novo Testamento, que é chamado de Brit Hadashah, é o grego. Então, é um livro novo, está aqui, acabou de chegar. Essas encomendas que entregam, né? Glória a Deus. Então, voltando aqui a esse entendimento que eu estou falando, dessas igrejas, né, como Advento do Sétimo Dia, a Igreja Cristã para o Brasil, que é a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que é a Igreja do Véu, que é lá se tem a crença de que as mulheres na hora do culto devem usar um véu. E os TJs? Os TJs, eles mudam muito, eles têm a Bíblia própria tradução, que é chamada tradução Novo Mundo. E nesta tradução Novo Mundo, existem algumas passagens que são retiradas ou mudadas, alternadas na Bíblia deles. Então é importante que você saiba desses detalhes, desses cuidados. Adventista do Sétimo Dia, o próprio nome já traz, Advento do Sétimo Dia, guarda do Sétimo Dia. Eles acreditam que por estar guardando o sábado como um mandamento de Deus, deixado para os judeus, você vai galgar a sua salvação. Também, crendo em Jesus e guardando o sábado. Então, essas igrejas, elas têm essa performance de poder ensinar que as suas condutas estão corretas, a sua tradução é a correta, a maneira de se comportar é a correta, que você deve usar o véu na igreja, que nós não devemos ter pastores, que não devemos dar o dízimo. Então são várias doutrinas que algumas igrejas trazem e que você pode perceber o seguinte,
Se você tiver um pequeno conhecimento e perceber que eles não são uma igreja universal, eles são uma igreja local e peculiar deles. Quer dizer, eu acredito que os irmãos da Batista têm a sua salvação, que os irmãos da Assembleia de Deus têm a sua salvação, as igrejas locais, Assembleia de Deus, da Batista, da Quadrangular, e dentre outras, elas guardam o mesmo preceito doutrinário que nós. Cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Sem confusão, sem contenda. Porque o problema dessas outras igrejas, que eu acabei de citar aqui, é sobre a questão deles terem doutrinas que diferenciam o evangelho vivenciado em outras congregações, não aceitando assim as suas doutrinas e fazendo a divergência. E na palavra de Deus, através dos estudos teológicos, dos estudos da hermenêutica, você vai compreender que algumas igrejas, elas não contêm a totalidade da verdade. Elas têm algumas falhas doutrinárias que precisam ser orientadas e revistas com as suas situações. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um membro dela, que eu sou fã dessa pessoa, admiro muito ele, que é o Rodrigo Silva, né, um arqueólogo renomado. E eu tenho um respeito demais pela sua arqueologia. Ele trabalha buscando evidências. Tinha um programa recentemente onde falava sobre evidências, o nome do programa. Então a evidências arqueológica é indiscutível. Mas quando parte para a doutrina da sua igreja, aí você começa a ver algumas divergências, algumas coisas diferentes. E é importante que você, cristão, tenha conhecimento da verdade. Se precaver de ataques que possam danificar a sua fé. Não deixe com que a sua fé ela seja enfraquecida por causa de ataques de outras igrejas que vêm com doutrinas de dizer, olha, ali não é correto, correto é aqui. Então tenha consciência. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, prossigamos para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Em questão de sábado, o Senhor, os seus discípulos colhendo espiga no milharal, disseram, os teus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Ué, se ele é o Senhor do sábado, então ele pode mandar no sábado. Olha, eu quero que você entenda o seguinte. Na cultura judaica, eles aguardam o Messias. Jesus é o nosso Messias. O nome de Jesus era Jesus de Nazaré. Para você entender. O nome, porque assim, antigamente, hoje, como é o seu nome? O meu nome é Luiz Gustavo GV, né? Meu nome completo. Então todo mundo tem um nome de 4 nomes, nome completo. Antigamente, a pessoa tinha um nome e o nome de onde nasceu. No caso, Jesus de Nazaré, José de Arimateia, entendeu? Paulo de Tarso, porque Tarso é a cidade. Arimateia, José de Arimateia. Então, todos tinham um nome e o sobrenome era a cidade onde nascia. Então, Jesus é Jesus de Nazaré. O Cristo quer dizer ungido. Jesus Cristo quer dizer Jesus ungido. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus é o Messias. A diferença para os judeus é que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Eles ainda estão aguardando vir o Messias. Então, apóstolo Paulo, tem aqui a gravadora na camisa, né? Ele falava, há muitos falsos profetas, falsos cristãos e muitos anticristos. E surgirão muitos anticristos, que são justamente pessoas que trazem doutrinas de igrejas que valorizam a sua denominação e se esquece do Salvador, do Messias.
A sua igreja prega sobre a volta de Jesus? Você sabia que Jesus vai voltar? Fique sabendo disso. Segundo ponto. A igreja deve refletir os padrões de Deus. O padrão... Olha, eu queria aqui... Só 30 segundos. Parabéns ao nosso aluno Giliardi Carlos, que está conosco nessa tarde. Muito obrigado pela sua presença, que você possa se edificar ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento hoje sobre a Igreja de Jesus Cristo, né? Aonde está a nossa congregação, a Igreja de Jesus Cristo. É importante essa lição de hoje. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Bem, a igreja, o padrão da sociedade. A igreja local é composta de pessoas da sociedade local. Só que pessoas salvas em Cristo, feitas novas criaturas, e que se esforçam para viver debaixo da orientação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Isso deve nos fazer entender que a sociedade que cerca a igreja deve ser transformada pela igreja e não a igreja transformada pela sociedade. Se a sociedade em torno da igreja pratica coisas que desagradam a Deus, é necessário que a igreja não se contamine com tais práticas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os que roubam herdarão o reino de Deus. E é o que algum tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Onde é que está escrito isso, irmão? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11. A Bíblia fala claramente que existem pessoas de várias situações e práticas. Mas ao passo que ele vem para a igreja, ele diz o quê? E que algum tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O padrão da sociedade é geralmente oposto ao padrão de Deus. O padrão de Deus é oposto ao padrão do mundo. E isso deve ser notado de imediato na igreja local. Por mais que a sociedade de nossos dias considere uma coisa normal, como, por exemplo, o relacionamento extraconjugal, a palavra de Deus condena tal prática. E a igreja não pode permitir que essas práticas, como algo normal e aceitável, não temos autorização para relativizar o que a palavra de Deus diz que é um absurdo. É um exemplo. Relacionamento extraconjugal. O que é isso, irmão Gustavo? É a pessoa estar casada e tem uma outra parceira fora do casamento. É um relacionamento extraconjugal. Tá? A palavra de Deus não aceita isso. Ficou claro? Os padrões de Deus para uma igreja local é que ela respeite e honre o seu pastor. Que faça da oração e do ensino da palavra atividades frequentes. Que oriente as famílias em todas as faixas etárias. Que socorra os necessitados. Que evangelize. Que adore. E que seja sal e luz da terra. Há igrejas que possuem práticas variadas no tocante à liturgia,
no tocante aos cultos, à administração e à escolha de seus ministros. Mas essas diferenças não podem ofuscar, deixar-me cego, o padrão divino para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é santidade, é buscar o Senhor de verdade. Olha, deixa eu terminar aqui só o terceiro ponto. Olha só, a igreja local é um ambiente terapêutico, um ambiente de ensino. A sua igreja, você vai para adorar. É um ambiente onde os seus problemas ficam lá atrás. A sua igreja é um lugar onde você vai buscar o Senhor, ouvir a sua palavra, louvar, cantos espirituais, hinos espirituais, sentir a presença de Deus, ensinamento da palavra. A igreja local é um ambiente em que o ensino deve ser um ministério constante. Não é possível que uma igreja cresça e seja fortalecida sem que ela se dedique a ensinar a palavra de Deus aos cristãos. É impossível. Não tem como você ver uma igreja crescer sem o ensinamento da palavra de Deus, sem o ensinamento aos cristãos de como ser nova criatura. É impossível. Outra coisa, é impossível você estar numa igreja onde você não tem prazer de ir lá, ouvir a palavra de Deus. Quando o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, se você está numa igreja em que você tem preocupação, oh meu Deus, hoje é dia de culto, não estava a fim de ir para o culto hoje, eu não estou me sentindo bem. Ou você vai para a igreja e é para ser um lugar de adoração, um lugar de ensinamento da palavra, de pregações, de louvores. Aí você está lá e de repente, quando o culto termina, você sai mais triste do que chegou. Alguma coisa está acontecendo. Então você precisa voltar-se a buscar a Deus verdadeiramente na sua vida, como o Senhor Jesus Cristo ensina. Abra seus olhos para que você não esteja sendo enganado, indo para uma denominação a qual esteja prejudicando a sua vida espiritual. A igreja onde você faz parte, ela deve estar pautada na palavra, no ensinamento aos seus fiéis, no culto adorável a Deus. Isso é o que é importante. Não é possível que uma igreja cresça e seja fortalecida sem que ela se dedique a ensinar a palavra de Deus aos cristãos e não cristãos que entram em suas portas. É a melhor forma de que a igreja deva cumprir o ide do Senhor Jesus. Ide e ensinai. E não apenas ide. É por meio da escola dominical. Nela, os alunos têm ensino sistemático e focado para a sua formação espiritual, para o serviço cristão e para a vida em sociedade. Na escola dominical, a igreja pode despertar talentos para diversos ministérios e agir como uma agência evangelizadora na localidade em que está inserida. Ela pode, por meio da escola dominical, evangelizar crianças, despertar obreiros para missões e desenvolver outras pessoas vocacionadas ao ministério do ensino. A igreja que ensina a palavra é uma igreja que investe na leitura da palavra de Deus e tem nela a sua regra de fé e prática. O ambiente de cura. Deus espera que a igreja local seja um ambiente de cura, onde pessoas e famílias possam ser restauradas. Isso significa que receberemos na igreja local pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador, mas que chegam cheias de problemas,
para serem resolvidos e Deus quer usar a igreja como um grupo de pessoas que podem ajudar outras pessoas. Deus nunca depende de mãos vazias. Deus nunca despede de mãos vazias aqueles que se aproximam dele. Pela fé, mostramos sua necessidade. O ambiente é de comunhão. Nenhuma igreja local é perfeita, porque nós temos homens na frente e ninguém é perfeito. Mas foi com essas limitações que Deus nos reuniu para que juntos pudéssemos adorá-lo e ao mesmo tempo crescer juntos no Espírito Santo e na prática da demonstração do amor e do perdão de uns para com os outros. Perdoar é importante. Você quer ver a vitória na sua vida? Perdoe. Libere perdão. Libere amor. Não há possibilidade de crescimento na vida cristã sem que haja comunhão uns com os outros. Além disso, entendemos que a igreja local faz parte da igreja universal de Cristo. A noiva do Cordeiro, como poderíamos dizer para Jesus: amo o Senhor, mas não gosto de sua noiva. Como é que pode? Eu amo o Senhor Jesus, mas eu não gosto da sua noiva. Não dá, né? A igreja é a noiva de Cristo. Não a de quatro paredes, mas a igreja universal, que traz o nome de Jesus. E nós nos congregamos para aprender a palavra, para cultuar a Deus, para louvar o Senhor. E é nesse ambiente onde Deus vai preparar, vai capacitar, vai fazer de você um instrumento para propagar esse evangelho cada vez mais. Então, o Novo Testamento incentiva a comunhão dos santos no santuário, excepcionalmente fora dele, como no caso das prisões de Paulo. Mas sempre haverá a predominância da reunião para adoração a Deus, para a oração e o estudo da palavra. Deixa eu contar uma historinha bem rapidinho aqui para vocês. Eu acho que dá tempo. Certa vez, 2 passageiros vieram naqueles monomotor de avião e por cima da selva amazônica, certo? E deu uma pane no avião. Teve que fazer um pouso forçado no meio da selva amazônica. Quando aquele avião caiu no meio da selva, o pouso forçado, os 2 tripulantes, o piloto e o seu passageiro, conseguiram sobreviver, com alguns arranhões, ferimentos, sangue pelo corpo, mas eles estavam em condições de vida. E eles começaram a ver o que havia sobrado dos destroços do avião. E eles procuraram materiais de primeiros socorros, né, de sobrevivência. E encontraram algumas coisas. Alimentação, algum resto de, né, aquelas vasilhas de alimento de sobrevivência, né? Encontraram várias facas, material para fazer fogo. Eles encontraram algumas coisas. E eles procuraram uma bússola. Isso, uma bússola. Ao achar a bússola estava quebrada, dificultando assim a sua orientação no meio da selva. E ali eles prepararam-se e começaram a andar selva adentro, procurando se orientar e andar em linha reta para não ficar circulando, perdido no meio da mata. E passou-se um dia, semanas, e eles ali passando dificuldade. A selva é um lugar difícil de sobrevivência. Já tinham caído de avião e estavam feridos, precisando de ajuda rápido, mas essa não era a questão. Desorientados, sem saber para onde estavam indo, eles estavam naquela selva perdidos, sem saber onde estavam. A fraqueza foi tomando de conta,
A fome foi tomando de conta e de repente, passado ali quase 15 dias, eles chegaram a morrer. Se despediram um do outro, já agonizando de fraqueza, e ali morreram. Tudo porque não tinham uma bússola. Tudo porque a bússola havia quebrado. Logo ali próximo, aonde eles haviam em outro momento sido achados, tinha uma aldeia de índios onde poderia ter dado socorro a eles. Moral da história: a bússola é a palavra de Deus. Os passageiros sou eu e você. Para que nós não venhamos a morrer no meio desta mata perigosa, cheia de animais perigosos, que é o mundo. Hoje nós vivemos no meio do mundo. Nós precisamos da palavra de Deus para nos orientar como uma bússola para saber o caminho certo. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você está no caminho certo. Contém a bússola na sua mão. Você não vai se perder. Você não vai morrer desorientado. Porque você vai estar protegido com a palavra de Deus na sua vida. Amém? Conclusão: não podemos desprezar a igreja do Senhor. Lembremos-nos de que ela foi fundada por Deus para que possuamos crescer juntos na graça, na comunhão, no perdão, na adoração e no ensino da palavra. Sejamos fiéis à congregação onde servimos ao Senhor e com certeza teremos experiências edificantes para contar uns com os outros e teremos o testemunho de quão prazeroso é que os irmãos convivam em união. Ame seu irmão, cuide bem dele, ensine a palavra, o incentive a buscar a Deus, a buscar o testemunho de Cristo para poder viver em uma vida saudável e edificante. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos quase chegando ao final e a próxima lição será vivendo em oração. Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos e até o próximo final de semana, a nossa próxima aula. Shalom, Deus abençoe.